Conhece ainda, eu sou Cris Lacha, sua nutri preferida, te ensino a emagrecer e manter o peso sem efeito sanfona. E esse é mais um episódio da nossa live Café com a Nutri. Hoje, especificamente, eu vou falar sobre jejum intermitente, o que é essa prática, como fazer e também alguns mitos relacionados, a isso. Então, eu já vou pedir para você aproveitar, dar 2 cliques aqui no botão de like, se inscrever nesse perfil para receber todas as notificações e não perder nada de novo que você vai encontrar por aqui. E, claro, enviar para 2, 3 colegas que também precisam desse conteúdo e que vão se beneficiar com isso. Então, hoje, eu quero começar falando um pouquinho sobre o jejum intermitente, que é uma prática que vem sendo muito estudada e muito difundida por aí, mas poucas pessoas sabem a forma correta de fazer, tem medo às vezes de fazer jejum, e hoje eu quero explicar o passo a passo aqui. Então, o que a gente precisa entender? O que é jejum intermitente? Como o próprio nome diz, jejum intermitente, então você intercalar períodos onde você vai se alimentar, períodos onde você não vai se alimentar. Então, basicamente você fica algum período sem se alimentar. E para que a gente faz isso? Então, hoje na literatura científica, a gente tem estudos correlacionando o jejum intermitente com a melhora, da nossa biogênese mitocondrial, ou seja, a formação de novas células que produzem energia. A gente tem também estudos correlacionando o jejum com redução dos níveis, de triglicerídeos no sangue, de colesterol ruim, melhora do colesterol bom, também controle dos níveis de açúcar no sangue. Então, se você é uma pessoa que tem diabetes, que sofre ali com a glicose alta, o jejum intermitente ele vai se beneficiar, porque ajuda também a controlar ali os níveis de insulina no seu sangue. Quem quer ganhar massa muscular, o jejum intermitente também é uma prática que vem sendo muito estudada. Por quê? Porque durante o período de jejum, a gente libera um hormônio importantíssimo que é o hormônio GH. E o que o GH ele faz no nosso corpo? Ele ajuda nessa questão de ganho de massa muscular. E a gente consegue liberar ele muitas vezes através do nosso jejum intermitente, desde que a gente faça esse jejum de uma forma correta. E eu vou falar sobre ele daqui a pouco. Então, a gente tem os estudos hoje correlacionando diversas doenças, com a melhora dessas doenças com o jejum intermitente. Então, a gente vê até estudos com câncer, pessoas que tiveram ali melhora dos parâmetros de câncer com a prática do jejum intermitente. E por que isso acontece? Então, basicamente, quando a gente entra, no período de jejum, o que acontece com o nosso corpo? A gente não recebe comida ali. A gente não tem comida e o nosso corpo, ele tem que se virar. E hoje, como a nossa cultura acaba que a gente vai comendo demais, a gente come muitas vezes de 3 em 3 horas, mas muitas vezes também come até menos do que esses períodos e ingere muito açúcar. A gente vai fazendo ali as nossas células do nosso corpo, elas tendendo a funcionar cada vez mais. Então, o jejum intermitente, ele age justamente nessa questão. Quando você não tem comida no seu corpo, o que o seu corpo ele vai fazer? Ele vai começar a liberar aquilo que é ruim para ele, porque ele não tem comida e ele precisa de nutrientes e de outras células ali para conseguir sobreviver. Então, ele começa a liberar todas aquelas células que não são legais para o nosso corpo e que não fazem bem, para deixar só aquelas células que são boas. Por quê? Porque o nosso corpo ele é inteligente, então ele precisa se adaptar. É aí que o jejum intermitente entra, fazendo todos esses benefícios. E além disso, como a gente também não tem comida, a gente tem também o nosso corpo ali funcionando mais, para quê? Para conseguir sobreviver. Então, acontece que as nossas células que já estão ali, elas começam a produzir mais energia, começam a trabalhar de uma forma diferente, ou seja, você tira o seu corpo do estado de equilíbrio. E o estado de equilíbrio é aquele estado que você já está acostumado todo dia, colocando comida para dentro dele, colocando muitas coisas que às vezes não são saudáveis. Então, o jejum, ele vem como esse mecanismo de limpeza, E como a gente fala, hormese, limpeza também das células ruins, para ajudar no bom funcionamento do seu metabolismo. Então, na verdade, ele não é um vilão, como muita gente diz. E até preciso esclarecer alguns mitos sobre o jejum. É que muita gente pensa que você vai passar fome durante o jejum, que você vai passar mal, que vai ter,
vai te dar um piripaque, que você vai ter qualquer coisa relacionada a isso. Mas na verdade não. Por quê? Porque o jejum, ele aumenta a sua fome. Se você for uma pessoa muito despreparada, não tá acostumada a fazer jejum, tá só acostumada a ficar comendo toda hora, e quando a gente come toda hora, a gente vai estimulando o nosso hormônio a secretar mais insulina, que é o principal hormônio que controla os níveis de açúcar no nosso sangue. E aí, de repente, você é uma pessoa que vai fazer o jejum e já quer começar logo por um jejum de 24 horas, de 48 e falar, nossa, eu sou a rainha, o rei do jejum. Claro que você vai passar mal. Por quê? Porque você já tá começando muito avançado. Então, se você quer começar a fazer jejum intermitente, você não pode começar do nível avançado. Você tem que entender que são etapas e também o que você vai comer depois que você terminar o seu jejum também é fundamental para que esse jejum valha realmente a pena. Por quê? Porque tem que pensar que o seu corpo ele ficou horas sem se alimentar. Aí você sai do seu período de jejum, você vai comer uma pizza, você vai fazer uma refeição muito pesada. Aí, como você ficou muito tempo sem secretar insulina, que é esse hormônio que controla os níveis de açúcar, as suas enzimas digestivas ali do seu estômago estão bastante tempo sem funcionar muito bem, porque elas não estão recebendo comida. Quando você colocar alimento ali, elas vão receber aquilo e vão funcionar muito forte. Então, se você colocar açúcar, a tua insulina que estava ali querendo ser controlada, ela vai aumentar muito rápido. As suas enzimas do seu estômago também vão ali, vai ficar aquela bagunça. Então, não vai ser bom para você. Então, por isso que aquilo que você vai comer depois que você terminar o jejum também é muito importante. E eu vou falar também nesse vídeo hoje o que você tem que comer depois que você terminar o jejum. Então, é um grande mito essa questão de que, eu vou passar mal com o jejum, ele não é legal pra mim. Pra quem não é legal o jejum? Eu não recomendo para pessoas idosas, eu também não recomendo para quem tem diabetes descompensado, mas para quem tem diabetes, inclusive, tem sido muito aceito, porque ajuda a controlar os níveis ali de glicose e açúcar no nosso sangue, mas para quem tá muito descompensado não é legal, né, porque a pessoa pode acabar passando mal, e para idosos e gestantes. População no geral, super bem aceito o jejum para todo mundo. O que acontece é que na maioria das vezes as pessoas fazem o jejum de uma forma errada, e isso acaba não ajudando o seu corpo a funcionar muito bem, e você também de repente começa um jejum mais intenso, aí vai entrar essas crenças limitantes na sua cabeça, de que jejum é ruim, de que você não consegue, mas ele tem diversos benefícios e é muito bem estudado. Eu inclusive pratico o jejum justamente como esse mecanismo de limpeza, de liberação das nossas células ruins do nosso corpo, porque como a gente coloca muita toxina todo dia, quando a gente faz jejum intermitente, o que acontece? A gente consegue trabalhar esse processo de limpeza no nosso metabolismo, consegue mandar embora aquilo que é ruim e começar a estimular as nossas células para que funcionem melhor. Então, se você é uma pessoa que quer perder peso, mas que está muito inflamada, o jejum ele vai ser bom para você, por quê? Porque ele vai ajudar a tirar esses processos inflamatórios e vai fazer com que a célula do seu corpo funcione muito melhor, todas as células, né? Então, o que acontece? Muita gente se enfia em diferentes tipos de dieta, né? Fica se inflamando todo dia com alimentação errada, alimento industrializado. E aí, às vezes, a pessoa vai começar um processo de reeducação alimentar ou até mesmo uma dieta restritiva, ela não dá conta de ficar fazendo isso por muito tempo ou não tem resultado muito legais, por quê? Porque as suas células e o seu corpo, eles estão inflamados, então eles não vão responder muito bem aquilo. Então, para quem que eu uso o jejum intermitente? Para quem já fez muita dieta, para aquela pessoa que está inflamada. Por quê? Porque a gente consegue melhorar o funcionamento das nossas células, principalmente da mitocôndria, que é a parte que fornece energia, e aí a gente vai estar preparado para fazer um processo de reeducação alimentar, para a gente conseguir levar essas coisas adiante, porque o nosso corpo vai estar num funcionamento excelente, porque a gente vai estar trabalhando ali outros mecanismos para tirar ele da nossa zona de conforto. Então vai combater doenças, porque a gente vai estar limpando aquelas células que não são boas, liberando os radicais livres para eles não
fazerem reações químicas e a gente não ficar doente. A gente vai também ter a biogênese mitocondrial, ou seja, a formação de novas mitocôndrias. E a mitocôndria é a parte da nossa célula que mais fornece energia. Então, se a gente vai estar fazendo novas mitocôndrias, a gente vai ter mais energia para conseguir fazer todas as funções metabólicas e também para conseguir ter mais saúde. Então, às vezes você vive cansado, você vive fadigado, você não tem energia para fazer as coisas. E essa é até uma crítica que eu ouço muito dos meus pacientes. Mas sabe por que isso acontece? Às vezes a mitocôndria, que é a parte da sua célula, ela não tá funcionando muito bem. Então a gente precisa fazer estratégias e o jejum intermitente é uma delas, assim como a dieta cetogênica também, o protocolo detox também, para que a gente consiga fazer com que a nossa mitocôndria funcione melhor, a gente consiga liberar energia para todo o nosso corpo e aí todos os processos eles acabam fluindo normalmente. Então, o que eu indico pra você, se você é uma pessoa que você quer começar a fazer jejum intermitente? Primeiro, você tem que entender que tem diferentes períodos, né? A gente tem 12 horas, a gente tem 14, 16, 24, 36... E tem casos extremos onde a pessoa faz até vários dias em jejum, mas eu não recomendo. Porque lembra que quando a gente vai ficar em período de jejum, a gente não vai ter todos os nutrientes que a gente precisa para o nosso corpo funcionar bem. Então eu não acho que essa é uma prática que a gente tem que ficar fazendo todo dia exageradamente. Tem seus benefícios, mas a gente precisa fazer com cautela. E aí, o que você precisa fazer? Você precisa entender que é aprendizagem. Então, você vai começar no menor período. Você vai começar de 14 a 16 horas. Uma dica muito legal para quem nunca fez jejum e quer começar é você para o seu jantar cedo, ali lá pelas 7 horas da manhã, conta 14, 16 horas e faz a sua refeição no outro dia. Pode ser pela manhã ou até mesmo no horário do almoço. Isso já vale como um período de jejum, tá? Então, começa desse jeito. Aí, conforme você for percebendo que você vai evoluindo, que seu corpo vai respondendo bem a isso, que você não vai passar mal, né? Porque aí, às vezes, a pessoa coloca na cabeça que ela vai passar muito mal, ela acaba passando, porque o nosso corpo e a nossa mente, ele entende aqueles estímulos que a gente dá. Então, se antes de você começar a fazer jejum, você já ficar com essas crenças limitantes de que, jejum faz mal, eu não consigo fazer jejum, provavelmente você vai passar mal. Então, não coloque essas crenças limitantes, vá no seu tempo e vai fazendo esses períodos de adequação. Outro ponto que você precisa se atentar é o que você vai comer depois que você terminou esse jejum. Porque pensa que o seu corpo ele ficou um período sem receber comida. E aí, se você colocar uma comida extremamente calórica, ela vai chegar muito forte ali no seu corpo, tá? Então, o que você tem que fazer? Você tem que quebrar o seu jejum, que isso que vai ser determinante até para uma perda de peso ou para você entender esse processo e ver os benefícios do seu corpo, comece a quebrar o seu jejum com fontes de gordura boa. O que você pode incluir no seu dia a dia? Você pode ir lá e você pode quebrar o seu jejum, né? Terminei o jejum. Você faz ali um prato de salada, coloca um pouquinho de azeite de oliva. Você pode também colocar gorduras boas como castanha de caju, amêndoa. Você pode colocar também um abacate depois ali no período que você acabou de terminar o seu jejum, porque ele também é fonte de gordura boa. E a gordura, ela não vai ter impacto nos nossos níveis de açúcar no sangue. Claro, eu estou falando aqui de gorduras boas. Se você colocar ali, né, uma gordura mais saturada, uma fritura, isso aí vai impactar no seu colesterol. Mas falando na glicose, que é o açúcar do sangue, que é o que a gente mais controla durante os períodos de jejum, a gente não vai impactar a partir do momento que a gente escolhe alimentos fontes de gordura boa. Então, coma castanha, coma abacate no seu período ali que você terminou o seu jejum. Inclua esses alimentos porque eles vão potencializar isso. Agora, não adianta você ir lá, sair do jejum intermitente e fazer o quê? Comer uma bolacha, um biscoito, muita fruta, isso não vai resolver o seu problema. Isso vai piorar e o jejum não vai ter efeito. Então, por isso que muita gente começa a fazer o jejum intermitente e ele não dá certo. Porque a pessoa sai do período de jejum, ela não sabe o que ela tem que comer, ela vai lá e já faz um pratão de comida, e aí vai acabar com todo o processo que a gente estava construindo ali. Ela começa a fazer muitas horas, né? Já começa logo por um jejum de 24, de 36, sendo que ela nem fez o corpo dela acostumar ali com o jejum. Então, o que a gente precisa entender? Que o jejum é também um processo de aprendizagem. Então, você tem que começar o seu período de jejum em poucas horas. Aí, conforme você for ajustando, você vai vendo que seu metabolismo vai melhorar, suas funções elas vão melhorar, aí você vai aumentando as horas. Então, como eu já falei no começo aqui, eu sugiro que você pegue e comece a fazer o jejum
na sua última refeição da noite lá pelas 7 horas e vai tomar café no outro dia um pouco mais tarde, ou pula e vai direto pro almoço. Isso já é um jejum. Mas antes de você almoçar, você lembra que você tem que quebrar ali o seu jejum e fazer o seu corpo receber comida, mas uma comida legal. E que comida legal? Gordura boa, porque não vai secretar ali a insulina em excesso, a gente não vai ter esse problema de ficar brincando com os níveis de açúcar no nosso sangue, isso que faz muitas vezes a gente engordar. Então, pessoas que têm o nível de açúcar no sangue muito alto, o que elas fazem? São aquelas pessoas que querem beliscar toda hora, que não consegue fazer nenhuma reeducação alimentar, porque precisa do alimento, precisa da comida. Então, o jejum, ele ajuda a regular justamente esse hormônio. Por isso que a gente tem que fazer tudo certinho. Então, saiu do seu jejum ali nas 14, 16 horas que você acabou de começar, escolhe uma fonte de gordura boa para se alimentar. Aí, depois que você comeu ali a sua gordura boa, você pode fazer a sua refeição normalmente. Mas lembre-se, você tá num período de jejum, onde você tá fazendo algo que é bom pro seu corpo. Então, não adianta você fazer um prato de macarronada, comer uma pizza, comer alimentos extremamente calóricos. O ideal é que você faça uma refeição mais leve, com carne branca, frango, tomate. Se possível, você pode colocar vegetais que vão ajudar a estimular o seu detox, que são os vegetais de coloração mais verde escura. Qual vegetal nutre? Brócolis, couve, rúcula, agrião. Você pode colocar um pouquinho de azeite de oliva, que é uma fonte de gordura boa e vai ajudar mais ainda. Inclusive, já comenta aqui embaixo se você gosta de azeite de oliva, porque essa é uma gordura anti-inflamatória. Então, assim, às vezes a gente tem tantas coisas na nossa alimentação que a gente não usa e que poderiam ajudar e potencializar ainda mais os processos, que a gente deixa de consumir no dia a dia. Então, fez ali o seu pratão com salada, colocou essa gordura anti-inflamatória, que é o azeite de oliva, vai escolher uma carne mais magra, porque, como eu falei, você ficou muito tempo sem se alimentar. E aí você vai lá e coloca uma carne vermelha, que tem uma digestão um pouco mais lenta, não vai digerir muito bem isso. Então, o que você tem que fazer? Incluir uma carne branca, como frango, você pode incluir um peixe, até mesmo um atum, que são comidas mais leves. Então, isso vai facilitar na sua perda de peso e também vai potencializar o jejum, né? Evitar muitas frutas. Acabei de sair do jejum, eu vou comer fruta? Não, porque no jejum a gente tá controlando ali os níveis de açúcar no nosso sangue. Então, se a gente for comer fruta e alimentos que tem muito açúcar, não vai ser legal, porque a gente acabou de sair de um período onde a gente tá fazendo esse controle. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que deixar a fruta para um pouquinho depois. Ou se você for escolher uma fruta, que fruta que você vai escolher, né? Que eu não sou muito restritiva. E eu acredito que a gente pode incluir tudo, desde que seja com cautela. Então, o que a gente pode incluir? Uma fruta como pera, um morango, que tem baixo índice glicêmico, não tem quase nada de açúcar. Então, você pode até misturar junto ali na sua salada. Então, são essas combinações inteligentes que a gente precisa fazer para que a gente tenha os efeitos benéficos do jejum intermitente. E aí, a gente também precisa pensar nas outras refeições do dia. Saí do período do jejum, fiz ali a refeição mais leve, que nem a Nutri falou, coloquei a gordura boa. O que eu vou fazer também ao longo do meu dia? Controlar as suas outras refeições, porque não adianta você controlar só uma e as outras refeições virarem aquela bagunça, porque não vai ter efeito legal no seu metabolismo. Então, o que você vai fazer? Controlar também as outras refeições do seu dia. De repente, nas outras refeições, você vai comer até um pouquinho mais, porque como a gente ficou uma refeição sem comer nada, pode ser que a gente não consiga de todos os nutrientes que a gente precisa no nosso dia. Então, por isso que tem gente que faz o jejum ali e come só uma vez por dia e dá errado. Você não aguenta, você precisa de energia. Então, o intuito do jejum não é te deixar sem comer, é fazer com que você aprenda a usar outras fontes de energia, o seu corpo melhore as funções dele, libere as células ruins, mas as outras refeições você tem que fazê-las com cautela. E você precisa fazer, tá? Não é, quero emagrecer, eu vou ficar sem comer. O que acontece quando muita gente faz o jejum de uma forma errada ou fica sem comer? Ela consegue levar isso por quanto tempo? Por uma semana. Depois, acabou, não dá certo. Então, até uma estratégia que eu faço com os meus pacientes eu nunca vou de jejum intermitente logo de cara. Por quê? Porque a pessoa não tá preparada. Ela come errado todo dia, ela tá acostumada a ficar comendo toda hora, então ela não vai estar preparada para receber um processo de jejum. Então, o que eu recomendo se você quer fazer o jejum com o intuito de emagrecimento e também de evitar doenças? Primeiro, você começa uma reeducação alimentar. Primeiro, você já começa ali a ter essa percepção sobre os alimentos, começa a reduzir tudo.
Aí, conforme você for percebendo que o seu corpo ele vai melhorar, porque ele vai sim, tá? A partir do momento que a gente começa a se alimentar de uma forma saudável, o nosso corpo responde muito bem a isso. Então, você começa a fazer refeições mais leves, começa a não ficar comendo toda hora, não ficar comendo muito açúcar, porque o açúcar e tudo aquilo que é fonte dele, né? Não só o açúcar branco, mas bolacha, biscoito, macarrão, tudo aquilo que é carboidrato que vira açúcar no nosso sangue, ele tem um ciclo vicioso. Então, quanto mais açúcar você come, mais açúcar você quer comer. Então, isso é uma regra básica. Por isso que é tão difícil as pessoas começarem um processo de reeducação alimentar, mudarem seus hábitos, porque elas estão muito acostumadas a comer açúcar. E o açúcar, ele vicia o nosso cérebro, a gente vai querendo comer toda hora, a gente vai sentindo falta dos alimentos, de ter aquilo toda hora. Então, por isso que é tão difícil. Então, imagina, para uma pessoa que é estressada, que está acostumada a comer toda hora, comer tudo errado, ela vai conseguir fazer um jejum logo de cara? Não, e eu nem recomendo. Por quê? Porque vai dar errado e você vai culpar o coitado do jejum, como muita gente faz por aí. E vai falar que não dá certo, vai falar que dá errado, e vai falar que você não consegue, que você passa mal, que você fica fraca. Mas você precisa cuidar das outras bases. Então, o que eu recomendo que você faça? Primeiro, comece ali o seu processo de reeducação alimentar, inclui mais os alimentos que são da natureza, começa a controlar os níveis de açúcar no seu sangue, não fica querendo comer toda hora, tá? Come quando você tem fome. Na hora que você for comer, come com qualidade, come gordura boa, come fibra, aveia, chia, linhaça junto com as suas frutas, controla a quantidade de comida que você vai colocar no almoço e nas principais refeições, janta cedo, bebe água. Esse é o primeiro passo para o seu corpo entender que você está mudando. Trabalhe o seu processo digestivo, que esse é um ponto que eu pego muito com os meus pacientes e com a maioria das pessoas aqui. A pessoa tem intestino preso, ela tá com gases, ela tá com desbiose. Então, se você não tiver um intestino que tá funcionando bem, o que vai acontecer? Tudo que você vai comer vai fermentar no seu intestino ali, e aí vai ser mais difícil para você perder peso, e muitas vezes você pode até engordar por causa disso. Então você tem que ter um intestino que funciona muito bem, e aí você tem que trabalhar estratégias digestivas para que tudo aquilo que você está comendo seja bem digerido. E essas estratégias acabam fazendo bem até para o nosso organismo. Então você pode fazer um shot de limão antes das refeições, você pode fazer isso ao acordar, que nem eu sempre faço. Você pode usar também o vinagre de maçã, que ajuda muito nessa questão da digestão. E também é um ativo que ajuda muito na questão de emagrecimento e controle ali dos níveis de açúcar no sangue. Você pode usar 1 colher de sopa de vinagre de maçã antes das suas refeições. Você pode também usar o vinagre de maçã assim que você terminou o seu jejum intermitente, porque ele também é algo que vai ajudar ali no processo digestivo e na perda de peso. Então, o vinagre de maçã, ele é excelente para a nossa saúde. Só cuidado as marcas que vocês forem comprar. Prefiram marcas, né, que tem ali o símbolo de orgânico, que seja realmente vinagre de maçã, não seja misturas. E aí, você trabalha esse processo de melhora de digestão. A gente também pode usar o gengibre, que é excelente, ele tem um composto bioativo que se chama gingerol. O gingerol ajuda no funcionamento do nosso metabolismo, ajuda também na aceleração metabólica, então eu gosto bastante do gengibre. A gente pode usar ele antes das refeições, pode usar ele pela manhã, logo ao acordar. Eu sempre faço os meus shots pela manhã e coloco o gengibre. Então, olha só quanta coisa que a gente pode fazer para ajudar o nosso corpo a funcionar melhor. E aí a gente vai fazer isso com o jejum intermitente e a prática de exercício físico e também, né, a mudança da nossa consciência para a gente realmente ter resultados. Mas o jejum, ele é excelente para a nossa saúde, desde que a gente saiba fazer. Então, a gente precisa construir todas essas bases para ele dar certo. E aí, melhorando o nosso processo digestivo, a gente vai conseguindo se adaptar também ao jejum. Por isso que eu não recomendo que você faça todo dia. O que é legal você fazer? Você começa com o seu jejum 2, 3 vezes por semana, né? Para você ir se acostumando ali. Conforme for passando o tempo, se você se adequar muito bem a isso, o que você pode fazer? Você pode sim fazer todos os dias e esperar até o almoço. Tem gente que se adequa muito bem a isso, tá? Mas tem gente que não se adequa. Eu, particularmente, eu deixo pra fazer o jejum intermitente só 1 vez por semana. E eu já tenho resultados, porque eu faço esse jejum muito bem feito. Eu já me adequei, então, às vezes eu faço 24 horas, 16 horas. Quando eu saio do jejum, eu como ali a minha gordura boa, né? Eu faço isso muito bem pensado. Eu não fico brincando ali com os níveis de açúcar do meu sangue. Então, você pode fazer o jejum
todos os dias, se você conseguir se adequar a isso. Mas isso também não tem que ser feito por muito tempo e também por muitas horas. Porque tudo aquilo que a gente peca no excesso. Então, apesar do jejum ele ser uma boa prática, se a gente fazer o jejum por muitas horas e ficar muito tempo sem comer, a gente não vai ter nutriente para essa célula que a gente está recuperando. Então, pensa comigo, a gente está recuperando a nossa célula no jejum intermitente, a gente está fazendo com que ela tenha mais energia, está controlando todos os nossos hormônios ali. E aí a gente começa a usar essa ferramenta que é o jejum todo dia, e começa a parar de se alimentar, a gente não vai ter nutriente para ajudar essa célula. E aí é que vai entrar as nossas doenças, é que vai entrar a carência de nutriente, a fadiga, o nosso fígado não funcionando tão bem assim. Então, o erro que eu mais vejo as pessoas cometer hoje é o excesso. O excesso tanto pelas coisas erradas, como comida gordurosa, alimento industrializado, ou também pelas coisas saudáveis. Porque a pessoa ela nunca fez nenhuma reeducação alimentar na vida dela, ela acha que ela vai começar a ser a maravilhosa que vai comer só salada no começo. Ou ela vai achar que ela vai ser a maravilhosa que vai fazer jejum intermitente todos os dias, 24 horas. Aí vai chegar um dia que ela vai passar mal, porque ela não tá preparada pra receber isso, e o corpo dela também não tá. E aí ela vai culpar o jejum, vai culpar o nutricionista que falou pra ela que ela deveria fazer jejum. Mas será que ela foi instruída de como fazer jejum? Tem tantas informações na internet hoje em dia, né? A gente abre aí, vê todo mundo falando sobre o jejum, que é bom, que é legal pra nossa saúde, que faz bem, que a gente tem que fazer jejum, que ajuda a combater doenças. E eu concordo com tudo isso, mas você precisa saber fazer o jejum. Você também precisa cuidar das outras bases da sua alimentação, senão vai ser mais um processo que deu errado na sua vida. Então não peque pelo excesso. Seja tanto para as coisas boas, como também para as coisas ruins. Então, quer começar a fazer jejum? Vai no seu tempo, aprende, né? Vai no processo de aprendizagem. Faz muito bem certinho as refeições, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Melhora também o processo de detoxificação do seu fígado. Como é que a gente pode fazer isso? Com esses alimentos que eu falei, a gente pode usar alguns chás durante o período de jejum. Essa é até uma coisa importante que eu tenho que falar aqui nessa live, é que líquidos como café, água e chás sem adoçar, eles não quebram o nosso jejum. Então, a gente pode usar líquidos, sim, durante o período de jejum, que não vai quebrar. Então, você pode, durante o seu período de jejum, ir tomando café. O café, ele é até legal e é uma estratégia que eu uso. Às vezes eu coloco ali um pouquinho de MCT ou de óleo de coco no meu café para ficar ainda mais turbinado e eu ter mais energia. Porque como no jejum a gente começa a usar a gordura como fonte de energia, a gordura ela é muito energética para o nosso cérebro. Então, se você for uma pessoa que vai começar a fazer o jejum intermitente ali como prática recorrente, você vai perceber que você fica muito energético ao longo do dia. E esse é até um efeito positivo do jejum intermitente. Então, eu gosto de usar o café para a gente potencializar isso. Os chás também sem adoçar não vão quebrar o jejum, a água também não quebra. Agora, bebida, fruta... tudo aquilo que é adoçado não pode entrar no jejum, tá? Mesmo que tenha adoçante, conta como modificação ali dos níveis de açúcar no nosso sangue. E aí você vai pegar e vai fazer o seu jejum, vai escolher aquilo que é bom pra você e vai fazendo isso muito bem controlado ao longo do seu dia, porque vai dar resultado. E vai facilitar a sua perda de peso. Vai fazer com que seu cérebro funcione muito melhor. Inclusive, o pessoal lá que faz as nossas tecnologias aqui, o Google, o Facebook, os funcionários vêm cada vez mais usando essas técnicas de jejum intermitente. Por quê? Porque eles já entenderam que o nosso cérebro funciona bem quando a gente não tem comida e a gente começa a usar a gordura como fonte de energia. Então, eles nem usam com o intuito de emagrecimento, porque daí eles fazem o controle das refeições ao longo do dia. Mas usam com o intuito do quê? Do nosso metabolismo está funcionando cada vez melhor. Mas se você quer fazer o jejum com o intuito de melhorar o seu processo de emagrecimento, o que você precisa fazer? Controlar muito bem as suas refeições ao longo do dia, melhorar o sistema de detoxificação do seu fígado com as ervas, com os chás. Inclusive tem vários vídeos aqui no meu perfil falando sobre quais ervas usar no seu processo de detox, beber muitos líquidos, fazer atividade física. Tudo isso faz parte do conjunto. Não adianta você querer fazer jejum intermitente se a casa tá toda bagunçada.
vai dar errado. Isso é fato. Então eu tô te deixando muito bem instruído que o jejum, ele é bom, ele é excelente, desde que você saiba fazer. Então saiba fazer essa prática, ela é excelente para nossa saúde. Mas como eu falei, não comece pelo excesso de querer fazer várias horas e não comece também pelo excesso das coisas ruins. Não vai incluindo alimentos ruins do seu dia. Ai, fiz jejum, vou comer uma pizza, porque ajudou ali a liberar células ruins, agora eu tô podendo. Não vai adiantar nada. Você vai estar brincando ali com seus hormônios. Então, o jejum, ele precisa ser feito de uma forma adequada. Como eu falei aqui, vá no seu tempo, inclua esses nutrientes específicos. Você pode incluir até umas outras suplementações durante o período do jejum, como eu falei, o óleo de coco, o MCT, né, para ajudar ali a você ter mais energia. Você pode também usar isso como estratégia para quebrar o jejum, comer uma colher ali de sopa de óleo de coco ou até mesmo de MCT, que tem essa gordura boa que acaba sendo mais energética para o nosso corpo. Beba muita água para você não ficar desidratado. Então, pense que o jejum é um processo de aprendizagem e você precisa fazer coisas boas durante esse processo para potencializar e melhorar isso. E entenda a curva de aprendizagem, tá? Isso é muito importante para que o processo ele possa dar certo e você conseguir incluir ele no seu dia a dia, na sua rotina. Ele vai ajudar na perda de peso, Nutri? Com certeza. Por quê? Porque a gente vai ter essa célula funcionando muito bem, a gente vai ter os nossos hormônios sendo controlados, os níveis de açúcar principalmente, para você não querer ficar atacando a geladeira toda hora, mas controle as suas outras refeições ao longo do dia. Você não vai emagrecer com jejum intermitente. Inclusive, os estudos mostram que as pessoas não emagreceram com a prática de jejum. Com o que elas emagreceram? Com a redução de calorias associadas ao jejum. Porque como o jejum ele vai trabalhar nesse processo de hormese, limpeza das células ruins e regulação dos nossos hormônios, quando a gente faz isso aliado a uma reeducação alimentar e a diminuição de calorias no nosso dia a dia, a gente tem resultado. Porque a gente tá fazendo o nosso corpo funcionar melhor, tá desinflamando e tá colocando os alimentos certos, aí a gente emagrece. Mas não foi o jejum não que emagreceu ninguém. Porque você não vê ninguém falando por aí, eu faço jejum e aí eu tô comendo pizza, tô comendo bolacha, biscoito, eu tô fazendo minhas refeições normais e tô emagrecendo. Não, aí você não vai. Porque ao mesmo tempo que você tá desinflamando, você tá se inflamando ali com as outras coisas também. Então você precisa fazer o jejum aliado às outras coisas, incluir coisas que vão potencializar, como eu falei, o processo digestivo, o limão, o vinagre de maçã, o óleo de coco. Beber muita água, você pode usar também alguns chás, como chá verde, chá de silimarina para ajudar na questão do fígado, chá de cavalinha, o hibisco. Todas essas coisas, elas vão potencializar aquilo que a gente está construindo, mas você precisa entender que é uma construção, tá? Então, no geral, eu queria hoje desmistificar essa questão do jejum intermitente aqui. Dizer que não é um bicho de 7 cabeças, dizer que você precisa entender os limites do seu corpo, não começar com muitas horas que você já vai ver os efeitos positivos. E o ponto fundamental do jejum é o que você vai comer depois que você saiu do seu jejum intermitente. Porque se você começar a fazer o jejum intermitente e começar a comer coisas que não são legais assim que você saiu do jejum, vai piorar ainda mais. Porque como a tua célula ela vai receber aquilo e aquilo vai entrar com a maior da capacidade, como ela não estava recebendo nada, aquilo que ela vai receber vai entrar muito forte, vai ser prejudicial para sua saúde. Então, se você sair do jejum e não souber o que comer ou comer coisas que não são legais, vai ainda prejudicar uma coisa que você fez que era boa para você. Então, o que você tem que fazer? Tem que fazer isso de uma forma correta para que isso não dê problema no seu metabolismo, tá? Então, o intuito desse vídeo hoje foi fazer o quê? Te explicar que não é o jejum em si, mas o que você vai comer depois do jejum, quantas horas você vai fazer esse jejum e como você vai fazer esse jejum, que vai dizer se ele vai ser positivo ou não pro seu corpo. Porque como a gente tem muita informação na internet, a gente tem muita coisa, vira aquela bagunça, a gente não sabe o que é bom, o que é ruim, você tem que entender que nada é bom em excesso e nada é bom também de menos. Então, o que a gente precisa entender? Saia do jejum, faça uma boa refeição, respeite os limites do seu corpo. Não comece com coisas muito drásticas, se alimente bem, isso vai determinar a sua perda de peso e como que vai funcionar o seu corpo. O que você vai comer depois que você saiu do seu jejum? O que você vai fazer nas suas 24 horas do seu dia a dia? Porque você tem 24 horas. Se no jejum você fez certinho, mas nas outras você fez errado,
de nada vai adiantar. Então o jejum ele tem que ser muito bem pensado. Então tomem muito cuidado com as informações que vocês veem na internet. As pessoas falando, faça jejum, faça desse jeito, faça isso, faça... Você tem que entender os limites do seu corpo e quem você é hoje. Se você é uma pessoa que está se alimentando muito mal ou se você é uma pessoa muito estressada, o que o jejum faz? O jejum ele aumenta os níveis de cortisol no sangue. Eu até acho que eu não falei isso. E cortisol é o hormônio do estresse. Então se você for lá e for muito estressado e vai falar, vou fazer 24 horas de jejum, vai dar errado. Por quê? Porque vai aumentar mais o cortisol. O cortisol também te dá vontade de comer doce, excesso de caloria. Então você até vai fazer o jejum certinho, bonitinho ali, mas vai chegar... Depois vai abrir a geladeira e vai pegar o quê? Um doce porque você quer energia rápida, porque você não tá muito acostumado com aquilo. Você vai ficar falando que isso não é bom pra você. Então, por isso que eu falo que o jejum não é pra qualquer pessoa que tá se alimentando super mal e que não entende direito como fazer. Então, você precisa primeiro trabalhar o seu corpo pra que isso funcione de uma forma legal. Senão, o estressado vai ficar mais estressado ainda. A pessoa que tem um diabetes descompensado, que viu lá falando que o jejum é bom pra ajudar no mecanismo de diabetes, vai ficar pior ainda, porque vai descompensar mais ainda. Então, a gente precisa primeiro controlar os níveis de açúcar no nosso sangue, pra daí a gente fazer o jejum. Senão vai dar errado. Como tudo, né, que as pessoas fazem. Elas querem começar sendo maravilhosas e incríveis, mas saiba que você vai errar. Isso também faz parte do processo. Ninguém vai ser saudável todo dia, então não queira ser o rei do jejum, que vai fazer 24, 36, 48, vai ficar uma semana sem comer, se você não tá acostumado nem a cuidar daquilo que você coloca na sua geladeira na sua casa. Que são coisas básicas, mas que já ajudam no controle dos seus hormônios para que você funcione bem. Você tem que modular o seu estresse. Pessoa estressada não vai conseguir fazer uma reeducação alimentar, não vai conseguir fazer atividade física por muito tempo, não vai conseguir fazer nada na vida dela. Por quê? Porque essas coisas elas vão prejudicar ainda mais. Porque restrição, seu corpo entendendo novos hábitos, vai dar errado. Então, o primeiro passo, tanto para você ter uma vida mais saudável, mas também para você fazer outras práticas como jejum intermitente, dieta cetogênica, qualquer coisa da moda aí que falaram para você que é bom sim, desde que a gente saiba fazer, é você modular o seu estresse. Porque ele é fundamental para qualquer coisa na nossa vida. Então a gente precisa controlar o cortisol, que é esse hormônio do estresse, com a alimentação correta, a atividade física, alguns suplementos como, por exemplo, o magnésio, que ajuda na ansiedade. Normalmente quem é estressado é também ansioso. Não ficar comendo açúcar toda hora, porque açúcar chama mais açúcar e te deixa estressado. Então você se acostuma muito com essa energia muito rápida que vem ali do doce e do açúcar, e isso vai fazendo com que você fique viciado nisso. Então quem come doce todo dia tá praticamente viciado naquela fonte de energia rápida e naquele bem-estar, e aí não vai ser aquela pessoa que vai fazer jejum logo de cara. Por quê? Porque ela quer energia rápida. Os hormônios dela eles estão acostumados com aquilo. Então a gente precisa entender que o nosso corpo ele responde às nossas atitudes do nosso dia a dia. E muitas vezes o que dá errado, e eu tô falando por experiência minha mesmo, na minha prática com os meus pacientes, é as pessoas chegarem pra mim e falarem: Cristo, eu vou fazer tudo o que você mandar, mas aquilo nem tá dentro da realidade da pessoa. Então você tem que colocar as coisas dentro da sua realidade. Como que é a sua rotina hoje? Você vai conseguir fazer o jejum por 12 horas e depois que você sair do jejum, você vai conseguir fazer uma boa refeição? Porque senão você não faz. Senão não vai adiantar. Você tem que ter tempo pra fazer esse tipo de coisa também. Comer uma castanha, comer um abacate, comer uma gordura boa. Agora você sair do jejum e já fazer uma refeição extremamente calórica, não vai resolver o seu problema. Você tá super estressado ali, trabalhando, passando por algum momento da sua vida que não é legal, vai aumentar ainda mais o seu estresse. Então, todas as coisas, elas precisam ser feitas com cautela e a gente também precisa pensar. Eu vejo que muita gente chega pra mim na consulta e fala: eu vou fazer tudo o que você propor pra mim. Só pode falar aí que eu vou fazer, porque a pessoa tá tão desesperada pra perder peso, pra emagrecer, pra ganhar massa muscular, seja lá pra qual for o objetivo dela. Mas se eu colocasse aquilo que eu considero importante, essa seria a minha dieta, esse seria o meu cardápio. Mas tem que ser individualizado, porque é pra você, é pra sua vida, é pra como funciona o seu corpo, é pra como funciona o seu dia. Então você pode ver milhares de pessoas falando sobre jejum aqui, sobre dieta da sopa, sobre dieta cetogênica. Vai ser pra você? Você vai conseguir colocar isso no seu dia a dia? Você vai conseguir levar isso por quanto tempo? Faça essa reflexão com você. Você consegue levar isso por quanto tempo? Porque se for para eu desistir
logo de cara, será que é legal você fazer? Será que você vai ter resultados efetivos? Porque a pessoa às vezes começa a fazer jejum intermitente, come só salada, proteína, e ela até consegue ali perder peso, que é diferente de emagrecer nas primeiras semanas, e ela vai acreditando que é aquilo ali. Aí depois ela vai relaxando, aí depois ela não vai conseguindo levar aquilo ali porque tá muito difícil, porque tá muito restritivo, e aí o que acontece? Desiste. Quantas pessoas já desistiram? Inclusive, 95% das pessoas que fazem uma dieta ou uma reeducação alimentar de forma errada, o que acontece com elas? Elas ganham o peso novamente ou muitas vezes até mais peso do que elas tinham antes. Por quê? Porque elas não souberam entender o corpo dela, entender que foi um processo de aprendizagem. Quando você estava lá na sua escolinha, quando você estava lá aprendendo a ler, quando você estava aprendendo a andar mesmo com seus pais, não foi uma curva de aprendizagem? Na alimentação também é assim. Você não vai chegar sendo o rei do jejum intermitente. Não foi nem comigo, que estudava na época de faculdade, que eu comecei a fazer jejum. Comecei a perceber que o jejum era bom, que ajudava nos estudos, que era legal. Não foi nem comigo, fácil. Agora eu já tô acostumada, já estou adaptada, mas no começo é difícil. Porque imagina, você tá acostumada ali a comer em vários horários no seu dia e de repente você não tem mais comida. Vou parar de comer agora. Claro que o seu organismo vai estranhar. E se você for fazer mais horas ainda, 24, 18, aí você vai querer desistir, porque você vai falar, meu Deus, eu preciso comer, a sua insulina ali, o seu hormônio pedindo açúcar. Se você for estressado, você vai ficar mais estressado ainda e vai dar errado. Então, o que você tem que fazer? Começar com poucas horas, entender que é uma curva de aprendizagem, fazer de 2 a 3 vezes por semana no máximo. Não faça muitas vezes porque você não tá preparado. Cuidado que você vai comer ao longo do dia, né? Que isso é muito importante. Se você é a pessoa que tá muito estressada, não comece o jejum agora. Não faça isso com você. Vai dar errado. Não vai dar certo. Você sabe que vai dar errado. Se você já fez jejum alguma vez, provavelmente já deve ter dado errado isso. Então você precisa entender o quê? Que o primeiro passo é controlar os seus hormônios. Gente, os nossos hormônios, eles regem o nosso metabolismo. Tudo que a gente faz, particularmente, tá condicionado aos nossos hormônios e a resposta que a gente tem ao nosso meio. Então, se a gente sente fome toda hora, é porque a gente tem ali a insulina, que é o hormônio do nosso sangue, que já se acostumou a essa gangorra de ficar comendo, parando de comer, comendo, parando de comer. Se a gente gosta muito de gordura, a gente treinou o nosso paladar para isso. Então, todas as coisas a gente vai condicionando os nossos hormônios a responder a isso. Mas, sabe qual que é o lado legal da vida? Que a gente também consegue condicionar positivamente os nossos hormônios. Por quê? Porque o nosso corpo também responde muito bem às mudanças que vão ser positivas para ele. Mas assim como todas as coisas na nossa vida, depende do nosso tempo de adaptação. A gente precisa se adaptar. Deixa eu ver aqui quem é a Ivanete aqui, ó. Comer é bom, fazer jejum é muito difícil, emagrecer também é bom. Sim, é difícil justamente por quê? Porque a gente coloca na nossa cabeça que é difícil, Ivaneide. Será que é tão difícil assim? Se você for começar logo num jejum de 24 horas, de 36, vai ser difícil. E outra, você também tá dizendo que é difícil. A gente precisa entender uma coisa na nossa vida, que é uma coisa que eu já aprendi, que é tudo aquilo que a gente fala, a gente acredita. Emagrecer é muito mais simples do que vocês imaginam, mas a gente vai colocando essas restrições de que é difícil, de que eu vou ter que parar de comer tudo que eu gosto, de que fazer jejum intermitente é difícil. Então a gente vai, a partir do momento que a gente vai condicionando essas crenças, a gente vai acreditando nisso e vai ficando cada vez mais difícil. Então imagina, eu já acho que fazer jejum é difícil, eu já acho que comer bem é difícil e aí eu vou fazer isso, vai ficando cada vez mais difícil quando eu vou acreditando naquilo. Então o que a gente tem que colocar em mente na nossa cabeça? Fazer jejum no começo vai ser um pouco mais difícil, mas é um processo de aprendizagem. Eu vou aprender isso, eu vou entender que isso é bom pro meu corpo, tá? Eu não vou fazer nada muito restritivo porque eu sei que isso não dá certo. Então eu vou respeitando os limites disso. Eu vou fazer algo que seja fácil pra mim e fácil de eu incluir na minha rotina. E não vai ser a rotina da outra pessoa, a minha rotina, que eu mostro aqui no Instagram. De repente não é a mesma rotina que é pra você. Por isso que eu nem fico mostrando muito aquilo que eu como, porque aquilo que eu como é o que é bom pra mim. Mas como que é a sua vida hoje? Como que são as suas refeições? Que horas você para pra comer? Esse negócio de comer de 3 em 3 horas também é um grande mito. Isso não existe, tá?
Ninguém come de 3 em 3 horas, nem eu. E jamais vou recomendar isso pra ninguém. Então você tem que entender que como que é a sua vida hoje. Que horas que você toma café? Que horas que você janta? O que você pode fazer dentro da sua vida hoje pra melhorar isso? Se você for começar um processo de jejum, é melhor pra você começar a tomar café e parar antes do jantar e almoçar no outro dia? Ou é melhor pra você começar ali às 16 horas de jejum, jantando cedo e almoçando no outro dia? O que é melhor dentro da sua rotina hoje? Porque as horas precisam ser 16, precisam ser 12 horas, 14 horas, né? Vamos começar com 14 horas, que é o mais indicado. Eu vou começar às 14 horas, mas às 14 horas é você que determina como que vai ser. Você que sabe como que vai ser essas 14 horas no seu dia. Então é uma coisa que eu sempre combino com os meus pacientes. A gente decide quantas horas vai ser e aquilo que é melhor pra eles. Porque se você ficar seguindo uma rotina que é dos outros, não vai dar certo. Vai dar certo por uma semana, vai dar certo por 2 semanas, mas você vai parar, tá? Então eu não quero que você pare. Porque qual que é o intuito desse canal aqui? Fazer com que você emagreça e mantenha o peso sem efeito sanfona. E para que isso aconteça, você precisa entender que é uma curva de aprendizagem. A gente não pode começar nada na emoção ali de, vou começar a fazer jejum todo dia, vou começar a comer só salada, porque isso não dá certo. Você consegue emagrecer comendo até arroz com feijão. Todo dia, tá? Desde que você controle as quantidades. Você consegue emagrecer até sem fazer jejum intermitente. A maioria dos meus pacientes é assim. Eu passo jejum intermitente pra quem não tá com a célula funcionando muito bem no corpo, pra quem já fez muita dieta e pra quem tá muito doente. Por quê? Porque o jejum ele vai ajudar no processo de hormese, que são as nossas limpezas das nossas células ruins. Ele vai ajudar a mitocôndria da nossa célula a funcionar cada vez melhor. Mas não é pra todo mundo. Tem gente que não quer fazer. E eu respeito, por mais que eu saiba que é bom fazer. Então, Ivaneide, eu falei no começo dessa live, mas eu vou repetir, tá? Então, o jejum intermitente a gente sempre tem que começar por poucas horas, tá? Pra gente entender o processo de aprendizagem. Você pode começar com 12, 14 ou 16 horas. Você pode parar de fazer a sua refeição às 7 e almoçar no outro dia. Aí depois você tem que fazer uma refeição de qualidade, incluir alimentos de fonte de gordura boa quando você for sair do jejum, como abacate, castanha, azeite de oliva. Não vai sair do jejum e fazer uma refeição pesada. Não vai comer carne vermelha, não vai comer um pratão com arroz, com feijão, com macarrão, porque daí não vai surtir efeito. Então, você saiu do jejum, você tem que fazer o quê? Uma refeição mais leve e controlar bem as refeições ao longo do seu dia. Porque de nada adianta você fazer um jejum lindo e maravilhoso e nas outras refeições do seu dia virar aquela bagunça, você comer como se não houvesse amanhã, tá? O jejum, ele só tem efeito no emagrecimento quando a gente faz ele certinho. E o que é fazer ele certo? Controlar bem as horas e todas as refeições ao longo do nosso dia. A gente tem 24 horas. Se a gente ficou 16 em jejum, a gente ainda tem outras horas para quê? Para se controlar. Então, gente, não acreditem em tudo que vocês veem por aí sobre jejum intermitente, sobre cetogênico. Sejam pessoas curiosas, perguntem, tá? Inclusive, se você quiser mandar mensagem aqui no Instagram, perguntar, deixa aqui um comentário embaixo desse vídeo se você ficou com alguma dúvida de jejum intermitente, que vai ser um prazer responder pra você. Você precisa ser questionador daquilo que você tá fazendo e se aquilo vai ser bom pra você. Porque, pra pensar comigo, não faz sentido você fazer jejum intermitente e fazer as outras refeições do seu dia normais. Porque você já tá trabalhando um processo ali de limpeza do seu corpo e de gasto de calorias. Então, você precisa fazer isso também ao longo do seu dia. Você precisa beber água, você não pode ficar adoçando todas as bebidas que você vai consumir. Porque vai estar aumentando os níveis de açúcar no nosso sangue. E aquilo que a gente não usa, o açúcar que a gente não usa para produzir energia, vira gordura. É por isso que muita gente tá acima do peso, porque toda hora fica comendo alimento rico em açúcar, em carboidrato. É esse o grande problema que eu vejo por aí das pessoas. Ficar toda hora estimulando a insulina. Comendo toda hora bolacha, biscoito, macarrão, fazendo aquele prato gigantesco no almoço, aí depois comendo mais lanche à tarde, comendo panificado, comendo tudo aquilo que é industrializado, aí você vai fazendo o quê? Gangorra com essa insulina que fica ali no seu sangue. E aí gera inflamação na sua célula, gera você querendo comer toda hora, gera aumento de peso. Então olha só,
Isso tudo acontece porque todas as refeições do seu dia estão desequilibradas. Se você tivesse uma insulina funcionando bem, inclusive se é uma pessoa que está pré-diabética já ou que está diabética, você tem que tomar muito cuidado, porque você já não tem esse hormônio que se chama insulina funcionando bem. Então, tudo que você for colocar para dentro do seu corpo não vai ter essa célula respondendo ali para que você consiga usar como energia. E se você não usa como energia, o que acontece? Vira gordura. E é por isso que muita gente está acima do peso hoje. E a maioria dos exames que eu peço para os meus pacientes de glicose, de insulina, Roma e R, como que tá? Tá tudo alto. Por quê? Porque a pessoa fica comendo toda hora. Ou faz aqueles pratões gigantes, aí não é essa pessoa que vai fazer jejum intermitente, né? Não vai conseguir. E eu preciso ser realista com você. Você não vai conseguir, porque você tá tão condicionado a comer açúcar e carboidrato toda hora, que quando você começar a ficar sem comida, o seu corpo vai ficar desesperado. Então você pode sim fazer jejum, mas primeiro você controla esse nível de açúcar do seu sangue. E como é que você faz isso? Comendo comida de verdade, não ficar querendo comer toda hora, tirar tudo aquilo que é industrializado, que vem em pacotinho, porque para ficar ali na prateleira do supermercado, eles encheram de açúcar e de gordura. E esse açúcar e gordura vai para onde? Vai para o seu corpo. E isso em excesso acaba fazendo mal. E o pessoal come isso todo dia. Troca comida de verdade por bolacha, biscoito, esses alimentos industrializados do supermercado, porque é mais fácil. Canso de ver, gente, paciente comendo biscoitinho à tarde, comendo bolachinha à tarde. E aí, o simples fato de eu mudar isso, sem nem fazer jejum intermitente. Eu sei que a live é sobre jejum e eu falei dos benefícios dele. Mas, sem nem fazer jejum intermitente, você consegue ter bons resultados a partir do momento que você controla os seus hormônios. E aí, se você faz o jejum intermitente, quando você já tá um pouco mais controlado, aí os resultados, eles vão lá pra cima. Porque pensa... você tá controlando ali os seus hormônios. Você vai dar mais energia pra tua célula. Pô, daí a sua perda de peso vai acelerar, vai ser cada vez mais rápida. Então, por isso que eu faço o jejum intermitente 2, 3 semanas depois que a pessoa já começou o processo de reeducação alimentar. Porque aí nessas primeiras semanas ela vai emagrecer, consequentemente, vai mudar seus hábitos ali, o seu corpo vai responder bem, mas aí quando a gente fizer o jejum, a célula vai funcionar ainda melhor, a gente vai controlar todos esses níveis de açúcar, a pessoa não vai ficar querendo comer toda hora, ela vai ver que o jejum é bom pra ela e que dá mais energia pra ela, e aí vira uma rotina, vira um estilo de vida. E é isso que eu preciso que vocês entendam. Não tem nada que vai ser feito pra sempre que vai dar certo. É sempre ciclo de estratégias, tá? Mas você precisa entender quem é você e como que tá a sua vida e como que tá a sua rotina hoje para que esses resultados apareçam. Então, se você é uma pessoa que tá toda doente, que tá toda inflamada, será que começar o jejum logo de cara vai ser legal para você? Não, não vai ser legal. Entendam isso, sabe? Controlem as refeições ao longo do seu dia para poder fazer um processo que vai ajudar ainda mais como o jejum intermitente, né? Pra você sentir os efeitos no seu corpo, que o jejum é uma prática tão legal, que ontem, por exemplo, eu almoço 2, 3 horas da tarde, e quando eu tô fazendo jejum, eu tô tomando café, ingerindo líquidos pra eu estudar melhor, que eu falo, nossa, eu tô com tanta energia, não tô com fome, tá legal, né? Dá pra manter esse jejum aqui por um período legal de tempo. Agora, se tá todo estressado, se eu fosse uma pessoa que estivesse toda estressada, toda arruinada, né, por dentro, assim, até brincando, não ia dar certo. Nas primeiras horas eu já ia falar, nossa, eu já tô me sentindo mal, eu tô fraca, eu tô com fome, eu preciso colocar comida, esse jejum aí não dá certo pra mim, que nem muita gente fala. Claro, tá todo inflamado, a casa tá toda bagunçada. Então você precisa entender quem é você, pra daí você fazer o jejum intermitente, adequar isso à sua rotina, que horas que você vai dormir, que horas que você acorda, somar essas 16 horas. Poxa, essas 16 horas, como é que eu posso fazer? Eu vou pegar elas e vou fazer o meu jantar cedo e no outro dia eu vou tomar café, ou eu não vou jantar, vou fazer minha refeição ali às 2 horas da tarde, aí eu vou somar as 16 horas, porque isso é melhor pra mim. Aí depois eu vou ter tempo de fazer uma refeição legal, colocar ali mais salada, mais gordura boa, não ficar comendo toda hora. É um dia, de repente, que eu tô em casa mais de boa e que eu consigo fazer o jejum. Então, o indicado de fazer jejum é 2, 3 vezes por semana, tá? Pra você fazer o jejum certo. Não quero fazer ele todo dia se você não tá acostumado, que vai dar errado. E aí você vai ver o teu corpo funcionar muito melhor.
Eu tenho certeza disso, eu aplico o jejum na prática com muitos meus pacientes, mas eu nunca faço isso de cara, porque a pessoa não tá preparada. Primeiro, ela precisa controlar todos esses hormônios, a gente consegue controlar isso através da nossa alimentação diariamente e também controlando os nossos níveis de estresse, fazendo atividade física. Atividade física ajuda muito, né? No controle de vontade de doce, controle ali da regulação hormonal. Então, é fundamental que você faça, não importa qual seja. Então, ela vai até ajudar no seu processo de jejum intermitente. Você escolhe uma atividade que é pra você e entenda isso. Já falei na live, eu preciso repetir. A gente peca pelo excesso. Se você não faz nenhuma atividade física, não acha que você vai ser o rei que vai ir todo dia agora. O que você precisa entender? Que é processo de aprendizagem. Então, hoje eu não faço nenhuma atividade. Eu vou 3 vezes por semana, eu tô vendo que não tá sendo tão difícil assim, eu vou ir 4. Daí depois eu vou ver que é tão bom pra mim, aí eu vou ir 5. E aí o resultado vai pra frente. E aí você vai mostrando pro seu cérebro que isso é um novo hábito, que isso é uma nova atividade, que tá sendo bom pra você. E aí você vai ver os resultados aparecerem, tá? Então, a moça ali falou, né, que tudo é muito difícil. Tudo é muito difícil se você colocar na sua cabeça que é difícil. Porque eu tô mostrando aqui pra você como fazer isso de uma forma mais fácil. O difícil é a gente que cria. Se eu já começar uma coisa pensando que ela vai ser difícil, lógico que ela vai ser e eu vou desistir na metade do caminho. Então eu vou passar. Não é fácil, mas eu vou fazer. Já teve pessoas que conseguiram fazer e vai dar certo. No começo pode ser que seja assim um pouco mais difícil, mas conforme eu vá me adequando e o nosso corpo ele é incrível, ele tem essa capacidade de se adequar a diferentes situações, o jejum vai ser fácil pra mim, comer saudável vai ser fácil, ir pra academia fazer atividade física vai ser fácil, porque isso se tornou um hábito. E aí quando você consegue perceber que os hábitos bons, o nosso corpo responde de uma forma legal a isso, você vai querer fazer todo dia. Porque aí seu corpo vai ficar viciado, né, em academia, viciado em comer saudável. Aí você vai ver os resultados no seu corpo, você vai ver ali um braço mais bem definido, aquela barriga que você odeia saindo. Aí você vai querer voltar a ser como era antes? Ninguém quer, né? Então, por isso que você precisa aprender. Porque quando você aprende e vê os resultados na prática, aí dá certo e você consegue levar isso adiante, tá? Mas não queira pecar pelo excesso, como muita gente peca. Peca tanto o processo ruim, como o processo bom também, de querer se achar, né, o rei fitness, a pessoa mais saudável do mundo, se não entendeu que é um processo de aprendizagem e que é muito melhor você andar pouquinho por pouquinho, mas não parar, do que você correr uma maratona e depois nunca mais correr. Então, na nossa alimentação é assim. A gente, uma semana você comer sua salada, aí você desistir e parar e nunca mais querer comer salada e falar que emagrecer não é fácil, que você não consegue, colocar a culpa na sua ansiedade, né? Porque eu vejo muita gente colocando a culpa na ansiedade, mas já pensou em tratar ela? Já pensou em melhorar a sua ansiedade? Como é que você faz pra melhorar isso? Já pensou em falar que é mais fácil, que as coisas são mais fáceis, que você consegue fazer elas? Então é isso que falta. Treinar aqui, ó, sua mentalidade e o seu cérebro. Aí você consegue emagrecer, aí você consegue fazer jejum, aí você consegue ser mais saudável, aí os resultados aparecem. E eu não quero só que os resultados apareçam, eu quero que eles sejam permanentes. Eu quero você saudável, eu quero você com o corpo que você deseja, eu quero que você tenha uma vida melhor, que você consiga brincar com seus filhos, que você consiga viver mais e que você não tenha mais problemas relacionados à sua saúde. Mas para você fazer isso, você precisa vivenciar esse processo de aprendizagem, tá? Então, no geral, a nossa live de hoje foi sobre isso. Se você tiver alguma dúvida, você comenta aqui embaixo que vai ser um prazer responder pra você. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com 2, 3 amigos que também vão se beneficiar com esse conteúdo, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar outras pessoas, tá? Obrigada, gente. Um ótimo dia.